noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Amor e Luz. Essa noite está um friozinho, né? O tempo está começando a querer mudar e isso é bom, né? É bom, a gente vai passando pelas estações, tentando aproveitar tudo que as estações nos trazem de bom, né? Eu sempre digo que o assunto número 1 das conversas começa com o tempo, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem essa variação de temperatura, de tempo, né? É bem falado. E a gente sempre tem que entender que a gente vive num planeta onde essas alterações são importantes, inclusive para a nossa caminhada aqui na Terra. Alguns avisos tradicionais aqui da casa. Quem tiver o celular, por favor, a gente pede para desligar ou deixar no modo silencioso, para que a gente possa transcorrer com as nossas explanações doutrinárias, nossas orações, né? A gente não seja interrompido. A gente também continua sempre com a nossa campanha de comida, né? de alimentos. Quem puder trazer 1 quilo de alimento, enfim, qualquer ajuda é bem-vinda para as nossas famílias assistidas, principalmente agora no final do ano, né? Onde a gente faz uma cesta bem caprichada para o pessoal poder comemorar, né? O aniversário do nosso querido Mestre Jesus, né? Então, essa passagem agora do Natal, a gente arrecada bastante alimento para poder fazer então essa distribuição. Roupas também são muito bem-vindas. Quem tiver, né, doações pode trazer sem problema nenhum, principalmente agora nas quartas-feiras que estamos atendendo ao público. Temos também o nosso galeto, né? Será realizado no dia 28/11. O famoso Pague Leve será realizado ali na maçonaria, no centro da cidade, e os ingressos já estão disponíveis aqui na nossa entrada da casa. Quem quiser comprar os ingressos antecipados, fique à vontade, é só passar ali, e se quiser no dia também, não tem problema, é só chegar lá e comprar o ingresso. Mas de preferência antecipado, para que a gente possa se organizar, né, e atender todos com muito carinho, com muita fartura, como é o nosso galeto sempre, né? É uma delícia. Dados os recados, vamos fazer então a nossa prece inicial. Peço a todos que se sentem confortavelmente, respirem profundamente. Vamos então elevar o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, aos amigos espirituais que preparam este ambiente para receber cada um de nós. Neste momento de luz, de paz, de tranquilidade, pedimos aos queridos irmãos, falangeiros do amor, da paz e da esperança, que nos abençoe através dessas energias que atravessam o nosso corpo e trazem tranquilidade para o nosso coração, para que possamos transcorrer os trabalhos da noite de hoje. Agradecidos então, façamos a oração que o Mestre nos ensinou, para que possamos vibrar no mesmo patamar e que possamos receber a energia então desta oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Bom, passo então a palavra à Lúcia, que dará a explanação doutrinária de hoje.
Obrigado. Boa noite a todos. É realmente muito melhor nos encontrarmos aqui. A energia é outra, a alegria é maior. Temos hoje uma ninhada de pintinhos ali, cheio de disposição. E parece que o nosso estudo tem mais profundidade quando nós nos encontramos, nos olhamos, nos cumprimentamos. E hoje, fazendo um pouco diferente do que costumamos fazer, nós vamos conversar sobre uma outra obra da doutrina espírita, que não uma das obras básicas. É uma obra do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É uma obra bem conhecida, só que ela é mais técnica, ela nos dá explicações mais detalhadas sobre acontecimentos destas três situações: o ser, o destino e a dor. E hoje nós vamos dar uma atenção ao assunto que chega a ser folclórico entre nós. Todo mundo tem curiosidade, nós comentamos um com o outro, nós fazemos aposta de jogo, mas tem livros, mas perto da realidade, acredito que nenhum deles chegue. E quando nós encontramos esse trabalho, essa obra do Leon Denis, foi um entusiasmo muito grande em trazer essas informações. Então, antes de nós começarmos, vamos lembrar que a alma é o espírito encarnado. Quando nós nos encarnamos, aí é o espírito. Hoje, cada um de nós é uma alma, porque nós temos um corpo físico. Então, isso, no decorrer do nosso estudo, é importante a gente lembrar. E também é importante nós lembrarmos que nós temos, a grosso modo, 3 partes que são estruturais, que são as partes principais. A centelha divina, que é o espírito, que é a alma, que é a faísca de Deus, que não tem forma. A centelha divina, o espírito, não tem uma forma definida. Sobre ele tem o perispírito. O perispírito é um corpo semimaterial. Ele é formado de fluidos semimateriais e ele envolve o espírito, a centelha divina. E também o perispírito faz a ligação do corpo com a alma. Então, essas 3 partes é importante que se tenha conhecimento, porque no decorrer do nosso estudo é preciso que se saiba. Então, já sabendo que a alma é um espírito encarnado e que temos o corpo físico, o perispírito, coisa mais querida, né? Fica aí, companheiro, vamos nós aqui, né? Então, sabemos que temos o corpo físico, o perispírito e a centelha divina, que é a nossa alma. E cada um deles tem, vamos dizer assim, uma determinada função. O corpo, ele dá expressão, ele é o veículo de expressão do nosso espírito, da nossa alma. E aí nós podemos estar em 4 estágios. E esses 4 estágios, eles são comprovados através das ondas quando se faz um exame de eletroencefalograma. Nós podemos estar, como estamos agora, acordados, conscientes, em estado de vigília.
E daí as ondas têm uma, como é que eu posso dizer, uma vibração. Quando nós estamos em meditação, que daí já é menor essa vibração. Quando nós estamos em estado de sono ou quando nós estamos em sono profundo. Tá, então essas 4 situações, todos nós conhecemos bem de perto, é da nossa vida. Mas alguns pormenores é importante que se tenha domínio. Durante o sono, a nossa alma pode se desprender do nosso corpo. Pode, não quer dizer que ela sempre vá se desprender. Pode acontecer. Embora ela tenha uma independência relativa, ela continua vinculada. Nós só não temos mais esse vínculo, corpo e alma, no momento que nós desencarnarmos. Mas nossa alma não fica amarrada, entre aspas, ao nosso corpo. Durante o período de sono, nós temos uma relativa independência e pode até acontecer, da nossa alma se desprender. E aí nós vemos que Leon Denis fez esse estudo e classificou como os 4 estados da alma durante o sono no aspecto moral. Então, no primeiro estado que ele coloca, o espírito não se desprende. O espírito continua ali na cama, dormindo junto conosco. Por quê? E isso é muito comum. Isso é decorrência do estresse, do cansaço, da nossa profunda identificação com a problemática do dia a dia. Deu problema no trabalho, aquilo nos mobiliza de uma maneira muito grande que nós colocamos todo o nosso foco naquele problema do trabalho. Aconteceu alguma situação diferente na família, dessa maneira que nós agimos, aquilo fica nos ocupando a cabeça por muito tempo. E acontecer desafios no trabalho, desafios na família, gente, isso aí é sempre. Isso aí é a coisa mais básica, mais elementar que existe. Também o fato de muitas pessoas usarem medicações para dormir. Então, o que acontece com o espírito, com a alma que nós estamos encarnando? Ela também se entorpece, ela também dorme junto com o corpo, dorme, entre aspas, ela fica sem autonomia. E aí as nossas vivências, nós sonhamos aqueles sonhos confusos, que a gente diz não tinha pé nem cabeça. Eu estava numa praia, daqui a pouquinho eu já estava no topo de uma montanha, daqui a pouco eu já estava em casa fazendo comida. Então é uma confusão que nós não sabemos, não tem uma sequência e nós não conseguimos gerenciar esses acontecimentos. Eles vão acontecendo e nós não temos como fazer nada. Freud chamava estes sonhos de resíduos mentais ou resíduos cerebrais. E realmente, é o que sobrou do dia, nós largamos na noite. E, de certa forma, não, totalmente sem controle do que está acontecendo. Estes sonhos, raramente nós lembramos. Até a gente fala, faz tempo que eu não sonho nada. Não, todas as noites nós temos vivências durante o sono. Nós não lembramos porque estas vivências são esses resíduos mentais ou resíduos cerebrais. E esses sonhos, eles não nos acrescentam nada.
eles não nos trazem nenhuma informação, a não ser que nós precisamos repensar a nossa vida. Então, esse primeiro caso dos resíduos mentais ou cerebrais, não há o desprendimento da alma, e nós revivemos os tumultos, as dificuldades, os desafios do trabalho. A professora, como vários de nós aqui, ficam vivendo aquela sala de aula e o que vai fazer dessa situação com o menino e o que houve com aquele outro, e nada tem solução, só fica o problema girando. Este é o primeiro. O segundo a classificação do Leon Denis, é um sonho que o espírito sim se desprende do corpo. Esse sonho, eles são relacionados com o nosso passado. Nós nos vemos em cenários diferentes, com aparências diferentes. Nós podemos ser uma mulher, ou ser um homem, ou ter um outro tipo físico, usamos outro tipo de roupas, vivemos num ambiente diferente do nosso, estamos no meio de uma guerra. Normalmente são situações de angústia, de sofrimento. E essas vivências, esses sonhos reais, são situações traumáticas, situações que nos marcaram muito. Estes sonhos, eles tendem a se repetirem. Eles podem acontecer e acontecem várias vezes. Isso nós ouvimos relato de várias pessoas. Eu já sonhei várias vezes que eu estou num lugar assim, 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 com as outras pessoas, mas eu sei que sou eu. Todos nós sabemos disso, né? E eles acontecem, esse tipo de sonho acontece por duas situações. Uma delas é que nós podemos retornar ao passado. Nós podemos reviver aquelas memórias. Lembrando até a terapia regressiva de vidas passadas, que hoje já é bem aceita, né? Nós podemos retornar, não com indução de um terapeuta ou coisa assim, dormindo, por algum emaranhado que se tem lá e que reflete hoje e que nós precisamos, a nossa alma busca esclarecer um acontecimento de lá para nos trazer uma qualidade maior de entendimento, uma evolução maior, uma expansão da nossa consciência mais ampla. Então, estes sonhos de retorno ao passado acontecem em duas situações. Uma por nós retornarmos e a segunda são os nossos mentores que nos levam e nos mostram pelas mesmas razões, emaranhados passados, situações que são necessárias serem esclarecidas, serem resolvidas para que a gente continue a nossa caminhada. Mas são basicamente vivências, não tem nada de coisa do nosso cérebro ou do nosso dia a dia. O terceiro tipo de acontecimento durante o sono que Leon Denis nos fala são sonhos do presente, situações de hoje, e que o espírito sim se desprende do corpo. Então o espírito tem vivências reais, como aquele exemplo que anteriormente eu falei da professora que passa a noite preocupada com o aluno, ou com os trabalhos, ou a essa época de fim de ano, ano tumultuado. Ela pode, essa mesma professora, ter um desprendimento do corpo, voltar na escola, sentar, pegar o material dela, olhar, mas aí não é aquele sonho confuso. É um sonho que nós conseguimos gerenciar.
que nós tomamos decisões, que nós pensamos. Até às vezes a gente acha engraçado, eu sonhei, eu estava pensando, agora eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. E nesses sonhos nós conseguimos interferir neles, interferir na forma de raciocinar, de tomar decisões. Nós não somos levados assim, como no primeiro caso, que as coisas vão acontecendo, independente do que nós queremos. E esses sonhos também, eles são parecidos com o anterior por duas razões. Uma delas, eu estou querendo resolver uma situação em tal lugar e eu vou até lá. Mas também nós temos a presença, a companhia dos nossos mentores, que podem nos levar aonde for necessário, porque a nossa memória ainda não está bem afiada, não está bem preparada para nós lembrarmos de manhã do que aconteceu durante a noite. O que fica são sensações boas ou não, ou tristes, ou angustiantes, ou de sensação de alívio, né? Mas nesse terceiro caso que Leon Denis nos coloca, nesses sonhos os nossos mentores podem nos levar a um cemitério, a um hospital, a um lugar de muito sofrimento, a uma sala como a nossa aqui de estudos. Enfim, eles podem nos levar aonde é necessário para o nosso aprendizado. E é aqui neste tipo de vivência no sono que nós temos que ter bastante cuidado. Porque nós falamos normalmente, temos que ter cuidado com o que se diz. Temos que ter bastante cuidado com quem nós conversamos, que tipo de programa nós assistimos na TV, que tipo de filme nós assistimos, que tipos de hábitos nós temos, que tipo de pensamentos nós temos, que tipo de desejos e de emoções nós temos. Porque até agora nós falamos em situações tranquilas, em situações boas, como nós sairmos para ir a algum lugar buscar uma solução para um desafio da nossa vida, ou sermos levados pelos nossos mentores a um lugar com o objetivo de aprendermos, mas também nós podemos ter vinculações com irmãozinhos muito inferiores. Porque aquilo, gente, quem vê cara não vê mesmo o coração. Que nós realmente somos no íntimo, só nós sabemos. O tipo de relações que nós temos, só nós sabemos. E as nossas relações não são o Diego, o Walter, a Vanja, a Silvia, essa todo mundo vê. Mas e as relações espirituais que nós temos? E estas mesmas relações, se forem de categorias mais inferiores, se forem espíritos pouco esclarecidos, que ainda não acharam o caminho, que ainda se dedicam a práticas de crueldade, de vícios, porque nessas duas palavras nós podemos passar o resto da noite listando comportamentos de vícios e de crueldade. Se nós temos uma afinidade com eles, é com eles que nós sairemos, é com eles que nós teremos vivência durante o sono, é com eles que nós vamos sonhar. E nesse momento, como sempre é, a prática da oração, gente, o orar e vigiar é essencial. A gente não deve nunca se entregar ao sono sem fazer uma prece antes. É mesmo que se a gente
se jogar numa piscina que não se sabe se tem água, se afunda demais, se vai dar pé ou se não. Porque depois disso nós não conseguimos ainda, pela nossa condição evolutiva, nós não conseguimos ainda nos gerenciar plenamente durante o sono. Às vezes uma coisa ou outra nós fazemos com consciência, mas tudo não. Então, por isso é sempre uma oração e cuidar o que a gente vê antes de dormir e cuidar o que a gente pensa ao longo do dia, o orar e vigiar é resumido. A quarta classificação do Leon Denis, que o espírito também se desprende do corpo, são os chamados sonhos premonitórios, os sonhos do futuro. E também é interessante a gente prestar atenção numa coisa: o futuro vai acontecer. Ele não existe ainda. O que existe é agora, aqui, nós conversando. O depois é depois. Então alguém poderia dizer, mas cadê o livre-arbítrio se existe sonho premonitório, sonho de futuro? Mas aí vamos ver bem. Estes sonhos sempre são situações que os nossos mentores plasmam um quadro para nos mostrar o que poderá acontecer. Por exemplo, a gente sempre usa exemplos assim com cores mais fortes, mais grosseiras. Alguém que dirige em alta velocidade, habitualmente. O cara está sempre com o pé no fundo. Ele tem um sonho que os mentores mostram um acidente grave com o carro dele, com ele, etc. Aquilo ali vai acontecer, poderá ou não. Se ele mantiver aquele hábito de correr muito, não vai acontecer. Mas se ele continuar, a possibilidade que aconteça é bem grande. Então, nesses sonhos premonitórios, eles não são fechados. Vai acontecer isso com fulano, isso com Beltrano. Mas é aquela situação. Se nós percorrermos um caminho, nós vamos chegar a algum lugar. Isso é natural, isso é da vida. Como, por outro lado, os mentores podem nos mostrar que o nosso esforço, que o nosso empenho, que a nossa dedicação com alguma coisa, com essa construção da casa, por exemplo, só exemplos assim com cores mais fortes, todos trabalhando, sonhar que existe uma casa, que acolhe muitas pessoas, que tem muitas utilidades. Sim, o resultado do trabalho, do caminho, foi aquele. E assim em várias circunstâncias. Então nós gostaríamos que isso ficasse claro para todos e nos colocamos à disposição, porque todo esse folclore que existe em torno dos sonhos tem até uns livrinhos que as pessoas consultam para jogar no bicho. Esses dias eu vi, eu achei muito legal, sonha com isso, o número é tal, sonha com aquilo, o número é tal, mas isso aí não tem, ou sonha com dente, é morte, sonha com aí água limpa, água suja, água não. Isso aí não tem fundamentação nenhuma, porque o sonho, gente, é do sonhador. Não existe uma classe genérica. Sonhou que achou uma aliança, vai casar semana que vem. Então, todo mundo no mundo que achou uma aliança no sonho, não é assim. O sonho diz respeito a nós, às nossas vidas, à nossa evolução, à nossa companhia espiritual, aos nossos interesses, às nossas preocupações. E mais, eles nos dizem que mesmo deitados, com a luz apagada, durante a noite, a vida continua e que a importância
do orai e vigiai, dos cuidados, é essencial. Gente, sinceramente, eu espero que nós tenhamos conseguido colocar esse assunto de uma maneira clara, que seja do entendimento de todos. O livro que foi baseado é o problema do ser, do destino e da dor, do Leon Denis. Tá? E nós estamos à disposição para algum eventual esclarecimento. Muito obrigada pela paciência e pela boa vontade.